Olá pessoal, a aula de hoje é sobre diferenciabilidade e integrabilidade de séries de potências e junto com esse assunto a gente vai ver um pouquinho de representação de funções por séries de potências. Vou começar com um exemplo e aos poucos a gente vai entendendo melhor qual que é o nosso objetivo aqui hoje. Então, aqui eu coloquei uma série, é uma série que a gente já estudou na aula passada, é a soma de n igual a zero até infinito de x elevado a n. A gente verificou que essa série é convergente, desde que o módulo de x seja estritamente menor do que 1. O que a gente fez foi associar essa série com uma série geométrica. E a gente sabe, né, quando a gente está trabalhando com uma série geométrica, a gente sabe exatamente o valor da soma. Então, nesse caso, a gente ainda pode afirmar mais uma coisa. Se o x é tal que o módulo de x é menor do que 1, essa série é igual a 1 sobre 1 menos x. E aí, a partir disso, o que a gente pode pensar? Então quer dizer que essa série ela pode ser vista como uma expressão para a função f de x, que é 1 sobre 1 menos x, e nessa situação, nesse momento, o domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais, tais que módulo de x é estritamente menor do que 1. E aí, a partir desse exemplo bem simples, começam a surgir algumas questões. Então, eu coloquei aqui como observação. Primeira observação: dada uma função f de x, será que a gente sempre pode representar ela por uma série de potências? Segunda observação, agora pensando de um jeito um pouquinho diferente. Dada uma série de potências, então aqui eu tenho uma série na sua forma bem geral. A partir dela a gente define uma função, então eu defini uma função f de x, cuja expressão é a própria série de potências, e o domínio dela é o intervalo de convergência da série. Caso contrário, a minha função não fica nem bem definida. Para essa função que a gente definiu, ela é uma função contínua? Ela é derivável? Ela é integrável? Se ela for derivável, como que eu calculo a derivada dela? Se ela é integrável, como que eu calculo a integral dela? Então, é esse tipo de questão que a gente vai tentar discutir um pouquinho na aula de hoje. Então, aqui a gente vai voltar para ver mais alguns exemplos e aos poucos vai ficando mais claro, né? Vão ficando mais claros os nossos objetivos. Nesse exemplo, eu tenho a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado e eu quero escrever ela como uma série de potências, e para essa série que eu encontrar, eu quero um intervalo de convergência. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar associar essa função com algo que a gente já conhece. Então, eu vou tentar associar essa função com série geométrica. Então, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, de propósito, eu vou escrever de um jeito um pouquinho diferente, exatamente como está aqui, ó, como 1 sobre 1 menos x ao quadrado. E aí, essa expressão, esse quociente, a gente vai tentar enxergar isso como sendo a soma de uma série geométrica. Bom, se menos x ao quadrado em módulo for estritamente menor do que 1, a gente sabe que esse quociente pode ser escrito como sendo a soma de n igual a zero até infinito de menos x ao quadrado elevado a n. O menos x ao quadrado está fazendo o papel da razão, né? No caso dessa identificação que a gente está fazendo com a série geométrica. Então, a gente obteve essa série. Agora, aqui no próximo passo, eu só reescrevi ela de um jeito um pouquinho diferente. Então, eu escrevi como sendo a soma de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Tudo isso que a gente fez vale desde que módulo de x ao quadrado seja estritamente menor do que 1, que é o mesmo que dizer que módulo de x é estritamente menor do que 1. Qual que é a nossa conclusão? Se módulo de x for menor do que 1, a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado admite uma representação em série de potências, e a série é exatamente essa que está aparecendo aqui. Tá? O intervalo de convergência dessa série é o intervalo aberto de menos 1 até 1. Mais um exemplo. Agora, a gente tem a função 1 sobre x mais 2. Para essa função, a gente vai encontrar
tentar encontrar uma representação em série de potências e para a série que a gente encontrar o intervalo de convergência. Então, de novo, aqui a gente vai tentar associar esse problema com a série geométrica. Então, eu peguei o quociente 1 sobre x mais 2, escrevi ele de um jeito um pouquinho diferente. No denominador, eu coloquei o 2 em evidência. Então, ficou meio vezes 1 sobre 1 menos x sobre 2. Eu escrevi desse jeito para a gente identificar esse quociente aqui como sendo a soma de uma série geométrica. Bom, então esse quociente, ó, é igual, bom, aqui está o meio, né, que é o meio que estava aparecendo aqui, vezes, e aí o quociente, esse quociente aqui, a gente vai enxergar como sendo a soma de n igual a 0 até infinito, de menos x sobre 2 elevado a n. Menos x sobre 2 está fazendo o papel da razão, né, nessa identificação com a série geométrica. Mas isso que a gente fez vale desde que o módulo de x sobre 2 seja estritamente menor do que 1 em módulo. Bom, aí agora eu vou pegar essa série que a gente obteve, só vou reescrever ela de um jeito um pouco diferente. Esse menos meio aqui, a gente pode, ele entra aqui na série, multiplicando termo a termo. E aí a gente obtém a soma de n igual a 0 até infinito, termo geral aqui, menos 1 elevado a n, x elevado a n, sobre 2 elevado a n mais 1. Tudo isso que a gente fez vale desde que módulo de x sobre 2 seja estritamente menor do que 1, ou seja, módulo de x sobre 2 módulo de x estritamente menor do que 2. Nossa conclusão é que, para módulo de x menor do que 2, a função 1 sobre x mais 2 admite uma representação em série de potências, que é exatamente essa que está aparecendo aqui. O intervalo de convergência dessa série é o intervalo aberto de menos 2 até 2. E aqui, eu vou deixar um exercício para vocês. Aqui a gente tem a função x ao cubo sobre 2 mais x. Para essa função, vocês vão tentar encontrar uma representação em série de potências e o intervalo de convergência da série obtida. Tá? E aqui embaixo tem a resposta. Agora a gente vai ver um teorema que ele diz pra gente, né, é uma das questões que apareciam lá na observação. Eu tenho uma série de potências, aqui eu tenho ela na sua forma geral. O raio de convergência dela, aqui a gente está denotando por R. A partir dessa série de potências, a gente define uma função. Então, aqui f de x, a expressão para essa função é a própria expressão da série de potências. E a gente quer saber se essa função é contínua, se ela é derivável, se ela é integrável. E esse teorema responde essas questões para a gente. O que ele diz? Ele diz que essa função, definida exatamente dessa forma, ela é diferenciável, consequentemente ela é uma função contínua, né, porque toda função diferenciável é contínua. Ela é diferenciável no intervalo de a menos r até a mais r. Aqui a gente está considerando o intervalo aberto, porque na verdade, nesse resultado, não interessa pra gente o que está acontecendo nos extremos do intervalo, né? Porque a gente sabe que o intervalo de convergência de uma série, ele pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser aberto num extremo, fechado no outro. Nesse momento, nesse teorema, não importa o que está acontecendo nos extremos, né? Principalmente porque a gente está falando de derivada, de integral, então não interessa pra gente, não faz diferença, né? Quando a gente fala de integral, não faz diferença se o intervalo é aberto ou fechado. E também tem a questão da diferenciabilidade, né? Que sempre que a gente fala de derivada, a gente trabalha no intervalo aberto. Então, nesse momento, nesse teorema, a gente não está se preocupando com o que está acontecendo nos extremos do intervalo e por isso que o intervalo é aberto. Bom, voltando. A gente tem a nossa função, que a gente definiu a partir de uma série de potências. O teorema garante que ela é diferenciável.
Na primeira parte aqui, ele ainda diz como que é a derivada dessa função. Então, resumindo, ele diz pra gente que a derivada de uma série de potências é só a gente derivar termo a termo. Então, aqui a gente obtém, quando a gente deriva uma série de potências, a gente obtém uma nova série, cujo termo geral é só a gente derivar termo a termo. E aqui vocês podem notar que a série está começando de n igual a 1, porque o primeiro termo da série original é C0, é uma constante, quando a gente deriva da zero. E então, aqui a gente pode começar de n igual a 1. E a segunda parte do teorema diz pra gente, né, já que a nossa função f é contínua, a gente pode integrar ela. Ele diz pra gente como que é a integral, né, dessa função, que é uma série de potências. E ele está dizendo pra gente que, no fundo, é só a gente integrar termo a termo. Então, da nossa série de potências, a gente vem aqui e integra termo a termo. E o que a gente não pode esquecer é essa constante que está aparecendo aqui, que é a constante de integração. Bom, então eu tenho uma função que é uma série de potências. Quando eu derivo, eu obtenho também uma série de potências. Quando eu integro, eu também obtenho uma série de potências. Qual que é o raio de convergência dessas séries? O teorema diz que é exatamente o mesmo raio da função original, tá? Então, elas têm o mesmo raio de convergência. Então, aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos para a gente poder aplicar, né, esse teorema, para ver como que ele funciona na prática. Então, aqui, ó, no exemplo 5, a gente tem a função 1 sobre 1 menos x ao quadrado, e eu quero escrever ela como uma série de potências. A princípio, a gente poderia manipular essa expressão e tentar fazer uma associação com a série geométrica, que é o que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores. Mas, como tem esse quadrado aqui no denominador, isso acaba dificultando um pouco as coisas. Então, não dá para fazer uma manipulação simples e associar diretamente com uma série geométrica. Mas, por outro lado, a gente consegue enxergar que essa função, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, é a derivada da função 1 sobre 1 menos x. E essa função 1 sobre 1 menos x, a gente já encontrou a representação em série de potências dela. Então, é só a gente pegar essa representação e calcular a derivada de acordo com o teorema que a gente acabou de ver. E é isso que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, só relembrando, desde que módulo de x seja estritamente menor do que 1, a função 1 sobre 1 menos x é essa série cujo termo geral é x elevado a n. Assim, a função 1 sobre 1 menos x ao quadrado, que a gente enxergou como sendo a derivada da função 1 sobre 1 menos x, a gente vai ver como sendo a derivada da série cujo termo geral é x elevado a n. De acordo com o teorema, como que a gente deriva uma série de potências? É só a gente derivar termo a termo. Então, aqui a gente vai ficar com a soma de n igual a 1 até infinito de nx elevado a n menos 1. E o teorema também dizia pra gente que o raio de convergência da série da derivada era exatamente o mesmo raio de convergência da série original. Então, aqui, tudo isso que a gente fez vale também para módulo de x menor do que 1. Conclusão, né? Se módulo de x for menor do que 1, a função 1 sobre 1 menos x ao quadrado é igual à série, a soma de n igual a 1 até infinito, de nx elevado a n menos 1. Mais um exemplo. Aqui, a gente quer uma representação em série de potências para a função ln de 1 menos x. Então, de novo, não dá para a gente fazer uma associação direta com a série geométrica, como a gente estava fazendo nos outros exemplos. Então, o que a gente vai fazer? Ó? A função ln de 1 menos x, será que eu consigo enxergar ela como a derivada de algo que eu conheço? Ou como a integral de algo que eu conheço? Nesse caso, ln de 1 menos x, a gente consegue observar, ó, que essa função pode ser escrita desse jeito, como sendo menos a integral da função
1 sobre 1 menos x. E a função 1 sobre 1 menos x, a gente conhece a representação em série de potências. Então, aqui embaixo só tem uma observação, né? 1 menos x tem que ser estritamente positivo, ou seja, x menor do que 1, né? Senão a função ln de 1 menos x nem está bem definida. Depois a gente ainda vai ter que restringir mais um pouco esses valores de x aqui. Então, aqui só para a gente relembrar, né? Se módulo de x é menor do que 1, 1 sobre 1 menos x é a soma de n igual a 0 até infinito de x elevado a n. ln de 1 menos x a gente escreveu como sendo menos a integral de 1 sobre 1 menos x, que é igual a menos, se módulo de x for menor do que 1, a gente pode dizer que isso é igual a menos a integral da soma de n igual a 0 até infinito de x elevado a n. Então, aqui a gente está integrando uma série. O teorema que a gente viu diz pra gente que integrar uma série é o mesmo que integrar termo a termo da série. E também não esquecer da constante de integração no final. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega nessa expressão menos, aqui tem a constante de integração, e integrando termo a termo daquela série que a gente tinha, a gente obtém a soma de n igual a 0 até infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E tudo isso que a gente fez vale desde que módulo de x é estritamente menor do que 1. Então, a gente encontrou, né, uma expressão em série para ln de 1 menos x. O que não está muito bom ainda nessa expressão é que tem essa constante de integração e a gente vai tentar encontrar o valor dela explicitamente. Bom, a gente chegou nessa representação. E essa representação vale para todo x, tal que módulo de x é menor do que 1. Então, eu vou pegar um valor de x particular, jogar nessa expressão e encontrar o valor de c. Tá? Não importa o valor de x que eu escolha, o valor de c encontrado no final vai ser exatamente o mesmo. Eu vou pegar aquele valor de x, né, que deixa para mim, né, que deixa umas contas mais fáceis para mim. Então, eu vou pegar aqui x igual a 0 e jogar nessa expressão. Para x igual a 0, de um lado a gente vai ter ln de 1, do outro lado sobra só a constante c. Isso implica que c é igual a 0. Então, nossa conclusão final é que a função ln de 1 menos x pode ser escrita como uma série de potências, exatamente essa série que está aparecendo aqui, e isso vale desde que módulo de x é estritamente menor do que 1. E aí, aproveitando esse exemplo, uma observação aqui, na verdade uma curiosidade, para módulo de x menor do que 1, a gente tem essa representação em série para a função ln de 1 menos x, né, que foi essa que a gente obteve. Eu só vou pegar essa série e vou reescrever ela de um jeito diferente, né, sem alterar coisa alguma. Então, aqui a soma está começando de n igual a 0, eu vou escrever ela como a soma começando de n igual a 1, e aí eu só mexo aqui no termo geral. E aí, se vocês quiserem verificar, né, é exatamente a mesma série escrita de jeitos diferentes. Bom, isso que a gente tem nessa representação vale para todo x, tal que módulo de x é menor do que 1. Em especial, eu vou ver o que acontece para x igual a meio. Então, para x igual a meio, de um lado eu vou ter ln de meio, do outro lado eu vou usar essa representação aqui, ó. Eu vou ter menos a soma de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n vezes n. Aí, eliminando esse sinal de menos e usando regrinha de ln também aqui, né, desse lado esquerdo, a gente chega que ln de 2 é a soma de n igual a 1 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a n vezes n. Ou seja, a gente conseguiu uma representação em série para o número ln de 2.